O deputado federal, Kim Kataguiri, ele, quando era pré-candidato, ele acusou o Ricardo Nunes de ter entregado a cidade para o crime organizado, de ter relações escusas com o PCC, falou que o aumento descomunal de obras emergenciais, sem licitação e por aí vai, era indícios claros de corrupção. Na entrevista para o My News, na sabatina do My News, ele falou isso abertamente. Pra vocês terem uma ideia, pega aqui até os dados para citar certinho, o Ricardo Nunes gasta mais com obras sem licitações do que todos os últimos 4 prefeitos de São Paulo juntos. Mais de 300% de aumento de obras sem licitação. Isso comparado com os 4 últimos prefeitos. Se você comparar só com Bruno Covas, é mais de 8.000% de aumento de obras sem licitação. O Tribunal de Contas do município afirmou que tem fartos indícios de corrupção, inclusive fatiando obras para deixá-las mais caras, né? E contratar os amigos, que são basicamente 12, 14 empresas que fazem essas obras sem licitação. E dos 80 milhões gastos com algumas obras emergenciais que o TCM fez a vistoria, se percebeu que, no mínimo, metade, 40 milhões, são de obras inúteis. Aliado a isso, o Ricardo Nunes não gastou o mínimo constitucional da educação. Toda a prefeitura é obrigada a gastar 25%, né, da sua receita com educação. O Ricardo Nunes está com a representação que foi feita por vereadores de oposição, em que ele deixou de gastar 1,7 bilhões em educação. E em 2021 e 2022, o Ricardo Nunes, para tentar cumprir o mínimo constitucional da saúde, ele gastou 30% do orçamento, aliás, disse que gastou, né, fez o empenho, mas não liquidou, 30% do orçamento em dezembro, para tentar fazer uma maquiagem contábil. Então a gente está falando de um candidato a prefeito que é recordista em obras sem licitação, que tem envolvimento com empresas que ali, com o PCC, né, da Transwolf, da Upbus, que é recorde de obras mal cheirosas, de mau uso do dinheiro público, que não cumpre o piso constitucional da educação e que deixa para fazer o empenho de 30% do orçamento no último mês do ano para tentar fugir do Tribunal de Contas. Kim Kataguiri, por que você está lambuzado, melado na corrupção? Fiquei com 30 segundos ali. Vamos lá. Eu mantenho absolutamente tudo o que já falei sobre Ricardo Nunes. Mantenho aquilo que falei em relação às obras superfaturadas, com os desastres planejados que foram denunciados pelo Tribunal de Contas da União. Mantenho, inclusive, os meus processos contra o prefeito e contra a prefeitura, em razão de todos esses casos que eu estive pessoalmente, fiscalizei e denunciei. Mantenho a minha proposta de seguro anticorrupção para garantir que as obras sejam entregues no prazo, na qualidade, no preço que foi combinado por contrato, sob pena de uma seguradora ter que pagar por aquela obra e você não ter prejuízo aos cofres públicos. Mantenho a minha proposta de acabar com o oligopólio, com a máfia dos transportes na cidade de São Paulo, separando aquilo que é licitação de capital, ou seja, aquele que vai investir na garagem, aquele que vai investir na compra do ônibus, da licitação da operação, que é aquele que vai ter o cobrador, vai ter o motorista, pra gente quebrar esse oligopólio histórico que tem na cidade de São Paulo e que se mantém na gestão de Ricardo Nunes. Quebrar, inclusive, os contratos com as empresas de transporte ligadas ao PCC, cujos contratos foram assinados pelo Barreirinhas, quando era secretário do Haddad, o próprio prefeito Haddad, se mantiveram na gestão do Ricardo Nunes. Eu mantenho absolutamente todas as minhas críticas e meu posicionamento, eu tenho toda a independência para falar isso. Não morro de amores pelo Ricardo Nunes, não tô subindo no palanque dele, não tô com praguinha dele, não tô fazendo campanha para ele. O material dos meus 2 vereadores aqui na cidade de São Paulo, que é Amanda Vetorazzo 44333 e Renato Batista 44999, não tem a cara do Ricardo Nunes. Agora, vou fazer voto útil nele, sim, contra Guilherme Boulos, que é um invasor de propriedade, um líder de organização criminosa, com um sujeito que tem o apoio do PT, que organizou o maior escândalo de corrupção da história do país, né, que saqueou os cofres públicos, que destruiu o nosso país, que foi o Petrolão, que foi o Mensalão, né, que foi condenado em 3 instâncias, né, o sujeito que foi detido, que inclusive só não foi preso pelo cometimento de crimes porque fugiu da justiça e os crimes prescreveram. Então, a minha crítica se mantém absolutamente a mesma, tenho completa independência para fazer, assim como tem independência para fazer com o PT, e isso sim, de fato, é a demonstração da independência do MBL. Agora, se você achar
estou envolvido e cheio no lamaçal de corrupção. Cita um caso de corrupção, um caso de desvio, um caso de, sequer de indiciamento, não vou nem falar denúncia, nem falar condenação, falo um indiciamento contra mim ou contra qualquer membro do Movimento Brasil Livre que você não vai encontrar nenhum, e se um dia houver, eu vou fazer questão de expulsar e eu mesmo cortar politicamente a cabeça do sujeito que fizesse escândalo da MBL. Réplica. Vamos lá, perceba a incoerência do deputado. Ele fala assim, eu tô fazendo um voto útil porque do outro lado tá Boulos, que é invasor de propriedade, e tem um PT que fez o maior escândalo de corrupção. Os dados mostram que o governo Ricardo Nunes, inclusive você falou isso na sabatina do My News, que tudo indica que o governo Ricardo Nunes é o mais corrupto da história de São Paulo. É fala sua. Então, qual é a coerência? Porque assim, é isso. Você quer derrotar o Guilherme Boulos? Apoia outra candidatura. Mas você está apoiando o candidato que você não só fez as denúncias, como você dizia que era o mais corrupto da história de São Paulo. Você acabou de justificar se lambuzar em corrupção. Você acabou de justificar estar apoiando o prefeito que cresceu quase 300% as obras sem licitação, que o Tribunal de Contas do município indica que tem superfaturamento, que obras desnecessárias, benefício de amigos do prefeito. Tava o tempo todo criticando o PT, porque na política de campeões nacionais ou na desoneração de folhas, beneficiou os amigos do presidente Lula, da Dilma, não é isso? Fez muito isso com Orlando Silva. E tá apoiando um candidato que faz a mesma coisa. Mas eu não subo no palanque, mas na praguinha dos meus vereadores não tem a foto dele. Você tá apoiando ele no primeiro turno. No segundo turno, tem um debate ainda, que no segundo turno você vota no menos pior. O segundo turno é redução de danos. Mas no primeiro turno é afirmação de projeto. Você vota em alguém que você tem concordância, sabe? E aí, tu tá votando no candidato que é o mais corrupto da história de São Paulo, que é o sujeito que, inclusive, baixou o IDEB de São Paulo, que tá abaixo do IDEB nacional. É o sujeito que, como eu disse, não cumpre o piso constitucional da educação. É o sujeito que tá falando de qualidade do gasto público nosso debate inteiro. Ricardo Nunes, em 2021 e 2022, deixou para empenhar 30% do orçamento na educação em dezembro, não liquidou o orçamento para tentar fugir do Tribunal de Contas. É o pior manejo do gasto público da história recente da educação de São Paulo. E você tá apoiando. Eu concordo plenamente com você. Você tem 2 minutos e 20, ele tem 1 ainda. Eu concordo plenamente com você que no primeiro turno é um debate de ideia para votar no projeto que você acredita. E o projeto que eu acreditava é o meu. É o meu plano de governo, é justamente a minha candidatura. E a minha candidatura foi sabotada, foi retirada pelo partido justamente por todo o sistema que eu combato. Né? Todo o sistema que eu combato articulou a retirada da minha candidatura. Você tá rindo do quê? Não. Eu sou o cara da burguesia, eu sou o cara da imprensa burguesa, eu sou o cara dos grandes bancos. Sou tão foda que chega na hora do partido me dar legenda, eu não consigo. Porra, que maravilha, hein? Que grande defesa da burguesia, que grande defesa dos grandes bancos, que grande defesa dos grandes oligopólios, que grande defesa dos interesses do sistema que eu tô fazendo. Você que é o antissistema, né? Você que é o cara, que realmente tá revolucionando, juntando a galera pra pegar em armas, se nega, até agora, ainda não respondeu em relação aos seus 2 tweets de campo de concentração e de matar adversários políticos, e é você que tá lá incomodando o sistema, fazendo vídeo no YouTube, vivendo de doação do Apoia. Isso aí, pelo amor de Deus, né, Johnny Manuel? Você precisa ter um pouco de coerência. Jones. Não, vocês viram que ele partiu pro ad hominem, né? Partiu pra tá fazendo vídeo no YouTube, não sei o que, não sei o que. Veja aqui, se você fosse realmente coerente, se você tivesse realmente compromisso com o combate à corrupção, ou você não apoiava ninguém à prefeitura, ou você apoiava outro candidato, ou você saía do partido. Você acabou de justificar apoiar o prefeito mais corrupto da história de São Paulo. Você acabou de justificar votar num cara que destrói o gasto público em educação. Eu acabei de citar os dados. Você acabou de justificar apoiar o cara que fez o maior número de obras de sanitização da história de São Paulo. Mais que o Haddad, mais que o Dória, mais que o Bruno Covas, mais que o Pita, mais que a Marta, mais que a Erundina. Qual é a moral que tu vai dizer? O MBL é contra a corrupção. O MBL defende a eficiência do gasto público. Tá achando ruim o partido? Sai do partido, parceiro. Vai pra outro, é contra teus princípios, faz alguma coisa. Agora tá pagando de coitadinho, tá pagando de vítima pra justificar. O MBL está no colo do prefeito mais corrupto da história de São Paulo, e quem votar no MBL tá ajudando esse projeto corrupto a se manter. Agora vamos para a última pergunta, Kim. Bora.
Vamos lá, primeiro vou começar a pergunta dizendo, não, quem tá votando no MBL não tá apoiando o projeto do Ricardo Nunes, mesmo porque os nossos vereadores vão ter toda a independência, como eu mantive todos os meus processos contra o Ricardo Nunes e todos os desmandos da prefeitura, os vereadores vão manter exatamente a mesma postura, porque a gente tem independência. Diferente do projeto das esquerdas, da destruição completa que o pessoal tá fazendo em Belém, que quer trazer pra cidade de São Paulo, junto, mais uma vez, em consórcio com o partido mais corrupto da história do país, né? Aí sim, esse projeto no segundo turno, né, que é o único candidato que consegue vencer Guilherme Boulos no segundo turno, é o Ricardo Nunes, nós vamos fazer voto útil nele. E não há problema nenhum em se fazer voto útil, não vou subir em palanque, e depois de eleitos os nossos vereadores vão fiscalizar a prefeitura e você pode cobrar. Você pode vir aqui, pode fazer vídeo e falar, foram pra base, estão puxando o saco do prefeito. Vamos cobrar e vamos fiscalizar como nós fizemos com todos os governos, inclusive nos governos em quais nós votamos. Agora eu quero, vamos lá, a última oportunidade que você tem de responder, eu vou colocar 3 pontos aqui que você não respondeu, você tem a última oportunidade de responder agora, Jones Manuel, né? O primeiro ponto é em relação, você se diz muito preocupado com os incêndios, com as queimadas, com o meio ambiente, diz isso ser uma das suas principais pautas. Então eu quero perguntar para você, Jones Manuel, o que é um EIA-RIMA? Você defende aproveitamento de EIA-RIMA no mesmo território para empreendimentos diferentes? Você defende que se faça o licenciamento por adesão e compromisso nos territórios que você conhece e com as condicionantes ambientais dos empreendimentos que você conhece? Você defende que se faça o licenciamento bifásico para o transporte, obras lineares de, por exemplo, ferrovias ou de rodovias, para você melhorar a proteção ao meio ambiente ao mesmo tempo que desburocratiza o desenvolvimento de infraestrutura? Outro ponto, em relação ao plano diretor, você não falou absolutamente nada, né? Você não levantou proposta nenhuma, né? Você simplesmente atacou um espantalho, que é levantar um monte de prédio, que não é a minha proposta, e não disse absolutamente nada. E para finalizar, Jones Manuel, repito a pergunta assim, acho que já é a 3ª ou 4ª vez que eu tô perguntando sobre o que você escreveu. Você me mataria para fazer a sua revolução comunista? Você me mandaria para um campo de concentração? Você faria isso no trabalho? Você me mandaria para um trabalho, né, para um campo de trabalho forçado para eu quebrar pedra nos últimos 30 anos ter defendido o liberalismo e destruído o nosso país? Vamos lá, gente. Como vocês percebem, o deputado ele tá desesperado. Ele percebeu que esse bloco sobre Ricardo Nunes foi muito ruim pra ele. Ele percebeu que ele saiu muito mal. Ele percebeu que não colou. Porque assim, o PT é corrupto. Ele tá repetindo isso pra ver se cola. Mas repito, foi o próprio Kim Kataguiri que falou no debate do My News que o Ricardo Nunes, ao que tudo indica, é o prefeito mais corrupto da história de São Paulo. Palavras dele, que eu estou repetindo aqui. E eu já trouxe os dados. Então, ele tá vendo que pegou mal e ele tá querendo ver se sai alguma coisa, se consegue tirar um cortezinho, se consegue tirar uma lacrada. Veja, eu me recuso a comentar tweet, assim, essas montagens que tu tá fazendo, esses negócios. Não, deputado, eu não quero te matar não, tanto que eu tô aqui debatendo com você para mostrar sua incapacidade de apresentar propostas concretas para transformar as condições de vida da classe trabalhadora e do povo brasileiro de maneira geral, e sua incapacidade de manter a coerência, porque você não conseguiu explicar como você tá apoiando o candidato mais corrupto da história de São Paulo, o prefeito mais corrupto da história de São Paulo. Aí você tá jogando pro PT. Mas tá, beleza. Eu sempre critiquei a corrupção do PT. Então eu tenho moral pra criticar a corrupção do PT e do Ricardo Nunes. Tu tá numa lógica meio que, eles roubaram, meu lado pode roubar também. Essa é a sua lógica. E aí, veja, deputado, eu acho uma tristeza isso, essa vulgarização, baixar o nível, meio que um desespero, a tentativa de pegar um corte e tal. A gente poderia debater coisas mais importantes. Por exemplo, o Brasil é um país que ainda tem milhões de pessoas passando fome, né? Quando você vai olhar a estrutura de produção fundiária no Brasil, você percebe o seguinte: estabelecimentos de até 500 hectares, que a gente classifica ali como pequena para média propriedade, foram os que mais produziram arroz, feijão, batata e macaxeira, com 33,7%, 47,7%, 43,9% e 91% do total, respectivamente, né? Já o milho e a soja tiveram cerca de 40% do total produzido entre estabelecimentos de mais de 2.500 hectares. Então é o debate clássico que a gente faz. A pequena e a média propriedade produzem fundamentalmente para o mercado interno, né? Já a grande propriedade basicamente estão produzindo para exportação, soja, milho e a grande pecuária. Quando você vai olhar, porém, a distribuição do crédito agrícola, você vê que o crédito agrícola fica hiperconcentrado nas grandes propriedades, inclusive nas grandes propriedades que tem mais de 100, aliás, mais de 1.000 hectares, cerca de 78% do crédito agrícola fica
propriedades mais de 1.000 hectares para cima, você vê que o Brasil não tem nenhuma política de mecanização da agricultura e de aumento da produtividade. 4% do campo da agricultura familiar do Nordeste é mecanizada só. A mecanização que existe é comprando máquina de fora, portanto aumentando o déficit comercial do Brasil, comprando máquina dos Estados Unidos, máquina da União Europeia. Você vê que na produção de sementes a gente é cada vez mais dependente, e é um debate dos movimentos sociais do MST da necessidade de sementes crioulas e de biotecnologia nacional, e os agrotóxicos que o Kim tanto gosta, quer empurrar agrotóxico na mesa de todo brasileiro. Boa parte deles são também de empresas estrangeiras, causando um déficit comercial de 10 bilhões de dólares por ano. Então, a agricultura brasileira aqui, fome, produção, estrutura agrária, reforma agrária. Vamos trazer um debate. Tu quer falar de tweet? O tweet tá fora do ar, o Xandão já resolveu. Reforma agrária. Kim, o que é que você defende para desconcentrar o crédito agrícola, para garantir que a pequena e média propriedade tenha mais acesso a crédito, tenha mais acesso a compras governamentais, uma demanda planejada e permanente, e consiga se mecanizar com produção nacional e com tecnologia nacional, acabando com a dependência de sementes, por exemplo, da Monsanto? Tem 1 minuto ainda, Jones. 3 minutos para réplica do... Vamos lá, lembrando que a pergunta é minha, né, Jones? Né? Esse bloco não é você que faz pergunta, e você se negou a responder as 3 perguntas que eu fiz, né? Mais uma vez, você não sabe que quer discutir política ambiental, quer discutir até política agrícola, não sabe o que é um EIA-RIMA, não tem opinião sobre licenciamento por adesão e compromisso, que é uma das coisas importantes, inclusive para o pequeno produtor rural. Uma das coisas mais importantes que tem é você fazer a adesão, o licenciamento por adesão e compromisso, e facilitar a vida dele, inclusive acesso a crédito, inclusive, que você está falando, o acesso e mecanização do campo. Não tem opinião em relação ao licenciamento bifásico, ou seja, você simplesmente não responde, né? Não sabe, não assume que não sabe e não quer falar sobre o assunto. Aí, quando a gente vai falar sobre o seu radicalismo, que tá na essência do seu ser, você vive dizendo, defende revolução, que você é radical, que você defende uma mudança profunda. E aí, quando a gente vai falar sobre os meios para promover essa mudança profunda, você se nega. Ah, não vou discutir tweet porque o Xandão já resolveu. Sério que essa é a sua resposta? Essa é a sua maneira de se esquivar, de se livrar daquilo que você escreveu, que você defende? Que não é só o tweet, é o que você defende de fato. Né? Você defende que haja uma revolução armada, que pessoas inocentes morram, né? E que seus adversários políticos podem morrer nessa revolução, que não tem problema nenhum. E você acha isso completamente normal. Você acha que isso ter espaço no debate público é uma coisa tranquila, é uma coisa que faz parte. Você falar em mandar, né, liberais para campos de trabalho forçado, né? Aí você também, não tem problema, no Twitter caiu, eu já não ligo mais para essa opinião, já não tem mais problema nenhum. Ou seja, defender morte de adversários. Você já defendeu arrastar ministro do Supremo Tribunal Federal pelo cabelo também, né, difundindo ódio num evento do Sindicato de Trabalhadores de Fortaleza, salvo engano. Então, aí, não me recordo, não sei, o Xandão tirou. Agora é isso, agora é essa cara de blasé, de que não sabe defender a própria ideologia, não sabe defender o próprio método. E isso tá no âmago, isso tá na essência do nosso debate político. Porque, diferente de você, eu sou conservador, eu defendo a saída, a solução dos conflitos pelas instituições, pelas mudanças graduais, respeitando o que a gente herdou dos nossos antepassados, acreditando que a gente tem um pacto com o passado, com aqueles que já viveram, com aqueles que estão vivendo e com aqueles que ainda estão por viver. Você não, você tem uma mentalidade revolucionária. E aí, o principal ponto, que é o meio, que é como você vai chegar lá, como você vai fazer, o que você vai fazer, quais são os métodos que você vai utilizar, você se nega a responder e diz que o Xandão resolveu porque tirou o Twitter. Então, assim, eu queria saber a sua resposta sobre isso. E, mais uma vez, plano diretor, absolutamente zero conhecimento, tô completo despreparo para vir aqui discutir uma política pública, que é a principal política pública municipal que tem a ser discutida, porque é a principal função do Legislativo Municipal. 10 segundos, você tem 1 minuto. Veja, não me nega a discutir não, eu me nego a discutir tweet, né? Eu me nego a discutir esses print aí, essas coisas que ninguém sabe se é verdade ou não. Quem quiser um debate sobre estratégia política revolucionária, sobre violência revolucionária, eu recomendo muito o meu livro, Batalha pela Memória, Reflexões sobre o Socialismo e a Revolução no século XX, em que está debatido a temática, está subindo agora para os stories do meu Instagram. Recomendo também meu outro livro, Raça, Classe e Revolução, a luta pelo poder popular nos Estados Unidos, em que eu debato os movimentos de luta antirracistas nos Estados Unidos. O Kim foi contra a gente assinar, né, a convenção
na Interamericana de Combate ao Racismo. Ele acha que não é um problema, mas tá lá um livro meu sobre as Panteras Negras, inclusive eu faço um debate sobre isso. E tem outro livro meu, Pátria Socialista ou Morte. Ó, Morte no nome, que medo, hein? O marxismo latino-americano e caribenho, em que a gente faz um debate sobre a estratégia das esquerdas na América Latina, inclusive da esquerda brasileira, pegando até os momentos da luta armada, tá lá nos livros, só conferir, dá uma lida. Lê e faz uma crítica. 10 segundos. Nos 10 segundos eu só quero mostrar que ele falou, não sei se o tweet é verdadeiro ou não, eu tô com os 2 tweets aqui, então os tweets são verdadeiros sim, se quiser depois a gente pega credenciado ali, se quiser autenticar em cartório, são seus 2 tweets são verdadeiros e você se nega a responder, porque parece que tem vergonha do seu ímpeto revolucionário.